Graça e paz, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Discipuladora, aqui na Primeira Igreja Batista do IPS, em formato digital. Hoje, estamos encerrando o nosso estudo da Carta de Paulo aos Romanos. Hoje, a nossa 13ª lição, lição número 13, o título da lição, inclusive, Palavras Finais. Nós estamos, então, nesse dia, terminando esse primeiro trimestre do ano de 2023 na nossa Escola Bíblica Dominical, na nossa Escola Bíblica Discipuladora. Interessante que nós estudamos ao longo desse trimestre a Carta de Paulo aos Romanos. Uma coisa que nós devemos compreender é que nesse tempo, uma carta tão profunda, uma carta tão complexa quanto a Carta de Paulo aos Romanos, não era de se esperar, e nós não poderíamos ter em momento algum a ideia de que esgotaríamos todo o assunto em 3 meses apenas, 1 hora por semana. Isso é praticamente impossível. Praticamente não, isso é impossível. Até porque é uma carta que vem sendo debatida, discutida pela cristandade desde que ela foi escrita, 2000 anos atrás aproximadamente, pouco menos talvez. Mas toda a profundidade da carta, então, vem sendo debatida, discutida entre teólogos e exegetas em 2000 anos, e algumas coisas até hoje não foram pacificadas. Algumas coisas ainda são ponto de discussão, é claro, nas questões menores, não nas questões fundamentais da carta de modo algum. O ponto principal da carta, falando sobre fé, sobre salvação exclusivamente pela fé, as obras, e no caso a lei não sendo responsável pela salvação do homem, isso é indiscutível. Mas alguns pontos secundários estão aí em baila nesses 2000 anos. Por isso seria impossível essa digressão e discussão e esgotamento da carta ao longo de poucas horas, 13 horas, se tanto, colocando 1 hora por semana ao longo de 13 semanas, que são os nossos 3 meses. Pois bem, são as 13 lições, né? Pois bem, hoje então a gente vai encerrar a carta. Antes, é claro, vamos orar, vamos entregar ao Senhor este momento em que nós separamos para o estudo da sua palavra. Oremos então. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos pela tua palavra que será estudada neste tempo. Pedimos que o Senhor abra os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos efetivamente compreender tudo aquilo que o Senhor deixou para nós há 2000 anos atrás e que até hoje fala de forma tão profunda aos nossos corações. Esteja conosco nesse tempo, nos abençoe, nos guarde, Senhor, nos proteja em todas as situações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, lição 13, palavras finais. Interessante só fazer um apanhado geral. Nós compreendemos que nós vimos ao longo desse trimestre, no estudo do capítulo 1 até o capítulo 11 da Carta aos Romanos, Paulo se detém exclusivamente e de forma profunda à doutrina. Meus irmãos, é unânime entre os teólogos, entre aqueles que estudam e se debruçam a estudar tecnicamente a palavra de Deus, é unânime a afirmação de que a Carta de Paulo aos Romanos é o maior tratado teológico do Novo Testamento. Acho que ninguém discutiria algo, ninguém traria uma ideia diferente dessa. A nível de profundidade, a extensão da carta também é uma das maiores do Novo Testamento, mas ela, paralelamente a 1 Coríntios, são as 2 maiores cartas do Novo Testamento. E nós compreendemos que sem sombra de dúvida, o maior tratado teológico. E nós vimos que toda a parte teórica, toda a parte doutrinária teológica profunda está ali entre os capítulos 1 e 11, onde a gente, ao longo desse trimestre, falou sobre a posição dos gentios, a posição dos judeus, como poderia haver uma relação entre judeus e gentios, coisas que eram muito difíceis na época. O judeu não tinha muita aceitação à ideia do gentio chegar. Por outro lado, aquele judeu que se fiava ou colocava sua confiança na lei exclusivamente, e que isso não é suficiente, que Cristo é o cumprimento de toda essa lei. Então ele veio desenrolando todo esse novelo. Chegamos no capítulo 7, falando sobre, ele faz a analogia do casamento, onde o noivo morre, o esposo morre, que é a lei. Então nós estamos aptos e liberados a casar de novo aí com Cristo. E depois ele chega nos capítulos 9, 10 e 11, que são realmente muito profundos, falando sobre a eleição de Israel, falando sobre a posição de Israel diante dos gentios, falando sobre a igreja. Então Paulo
faz um apanhado teológico muito profundo, e é interessante para uma igreja que ele nunca nem tinha ido, ele não conhecia pessoalmente, ele não tinha visitado a igreja de Roma, mas ele escreve, então, e é claro que nós sabemos que com a orientação do Senhor, porque a igreja de Roma era dependente das direções do apóstolo Paulo, assim como a primeira igreja batista do IPS é hoje, 2000 anos depois, assim como todas as igrejas são dependentes da orientação do Senhor, e ele deixou para nós, de forma antecipada e profunda, todas essas questões já para que a gente pudesse compreender como funcionava, ou como funciona, ou como se dá todo o plano de salvação. Agora a gente terminou o capítulo 11, chegamos a partir do capítulo 12, nós vimos nas últimas lições que Paulo então se detém em aspectos práticos. É como se até o capítulo 11 ele tivesse tratado de teoria, e a partir do capítulo 12 ele começa a colocar em prática tudo aquilo que ele ensinou. Olha, vocês compreenderam tudo isso? Vocês aprenderam? Vocês estão cientes de tudo isso que eu ensinei até então? Agora a gente vai colocar em prática, porque quando vocês percebem que tudo isso é verdadeiro, quando vocês compreendem tudo aquilo, vocês têm que ter uma vida cristã, uma vida prática da fé. E aí ele começa a partir do capítulo 12, rogando aos homens, àqueles que estavam lendo, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, estava no capítulo 12. E a partir daí ele fala sobre relacionamento. Relacionamento entre o homem e Deus, entre o homem e o homem, entre o homem e ele consigo mesmo, né? Para que ele não se coloque acima do que realmente convém, com os irmãos, até com os inimigos ele coloca. Isso o reverendo Hernandes Dias Lopes fala isso de forma muito profunda, que existem 6 relacionamentos aí que Paulo fala ao longo a partir do capítulo 12, nós não vamos entrar aqui nesses detalhes para nós ficarmos concentrados na lição de hoje. Mas ele vem desenrolando, então, chegamos no capítulo 14, 15, que foi o que nós vimos na semana passada, e hoje a gente terminou na semana passada no capítulo 15, no verso 13. A partir de hoje a gente começa falando sobre o verso 14 do capítulo 15, vamos terminar o capítulo 15 e começar o capítulo, e ler, então, e compreender e estudar o capítulo 16, que é o último capítulo dessa carta. Interessante que ele vem falando sobre relacionamentos até então, e aí ele chega, e aí vamos ler Romanos 15, 14, para que a gente possa compreender exatamente. A gente vai lendo ao longo do estudo, a gente não vai ler todo de uma vez, como a gente costuma fazer. A gente vai lendo ao longo do estudo, a gente vai ler então Romanos 15, 14, olha o que Paulo nos diz. Meus irmãos, ele vem falando sobre o relacionamento, ele termina, só para a gente poder ficar bem fixo mesmo, ele está falando sobre crentes fortes, crentes fracos, o forte tem que compreender e ajudar o fraco, tem que olhar, tem que cuidar dele. E aí ele chega falando justamente aqui o seguinte, Romanos 15, 14. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Então, Paulo vem falando, e quando ele fala sobre fortes e fracos, ele está falando sobre a unidade da igreja. Ele vem falando sobre a unidade da igreja, essa unidade que se dá em 2 aspectos, principalmente, entre judeus e gentios e entre fortes e fracos. E são 2 aspectos separados, por quê? Porque entre cristãos fortes tinha judeus e gentios, e entre fracos tinha judeus e gentios. Em todos os casos tinha judeus e gentios. É interessante que a gente compreenda isso, que a gente possa entender. E ele chega nesse ponto e ele fala assim, olha, eu já falei muito para vocês, tal, e eu percebo que vocês já estão aptos, vocês já são capazes de aconselhar uns aos outros. Vocês não precisam tanto do aconselhamento de outras pessoas, ou até mesmo meu, né? Ele não chegou a citar exatamente isso, mas de alguém que tenha uma posição superior para aconselhar vocês. Por quê? Porque vocês já estão aptos, vocês já são capazes. E é interessante que ele cita 2 características que mostram a capacidade desses irmãos de Roma de serem conselheiros uns dos outros. E quais são essas? Ele diz, vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, ou seja, vocês têm instrução e têm bondade. É baseado em tudo que ele tinha ensinado, ele ainda completou, né, ele traz mais conhecimento ainda. Mas é interessante que, nas palavras até mesmo do nosso querido irmão, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que é necessário que você tenha essas 2 características para aconselhar. É necessário que você tenha bondade e é necessário que você tenha instrução. Porque se você tem instrução, mas não tem bondade, você aconselha marretando o irmão, você massacra o irmão, você amassa
o irmão. Né? Isso que ele, se você pode todo um conhecimento vastíssimo, mas não tem bondade, você não tem aquele olhar bondoso, você vai amassar realmente, você pode trazer até problema para o seu irmão, a forma como você vai falar. Agora, se você tem bondade, mas não tem instrução, você pode desvirtuar, porque você vai dizer para ele aquilo que você pensa e não o que efetivamente é. Então, você tem que ter essas duas coisas, porque aí você vai olhar só com um olhar bondoso e vai muitas vezes deixar passar alguma coisa. Poxa, mas o irmão está passando problema, tem que olhar com calma. Não, você tem que instruir de acordo com a sã doutrina, de acordo com o que é, mas com bondade e conhecimento. É interessante que é justamente isso que ele traz, e isso fica para nós, isso fica uma mensagem para a gente, que nós, da mesma forma, porque essa mensagem para a igreja de Roma é a mensagem para nós hoje. Não importa se você é da primeira igreja batista de IPS ou qualquer que seja a igreja que você frequente, meu irmão, minha irmã, a mensagem de Roma é a mensagem para nós. Da mesma forma que os irmãos de Roma tinham bondade e conhecimento para serem conselheiros uns dos outros, é também função nossa fazer isso. Nós precisamos ser conselheiros uns dos outros, sempre baseados nesses dois pilares, conhecimento e bondade, sabedoria e bondade. Isso nos mostra que esse aconselhamento é dever de todo cristão. Aconselhar não é dever apenas de pastores, não é dever apenas de quem está numa posição de autoridade dentro da igreja. Não. Todos nós podemos e devemos nos aconselhar, desde que, volto a dizer, estejamos baseados nesses dois pilares, conhecimento e bondade. Sempre olhando para o nosso irmão com bondade e trazendo a palavra que realmente é a palavra de Deus. Ele continua, então, nos versos 15 e 16, esse final da carta, ele traz alguns princípios que a gente consegue extrair, que muitas vezes não estão diretamente. Paulo não chega e diz assim, olha, vocês têm que fazer dessa forma. Não. A gente vai conseguir extrair os princípios de acordo com o que ele está falando ali. Então, esse primeiro princípio a gente consegue extrair daqui. Da mesma forma que em Roma, nós também somos conselheiros uns dos outros. E ele continua nos versos 15 e 16. Olha o que ele fala. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda franqueza, como para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. É interessante que Paulo aqui demonstra duas coisas muito que se destacam, duas coisas que nós precisamos olhar com bastante cuidado, com bastante carinho, com bastante calma. Apesar de toda a carta ela ser de assuntos extremamente profundos, ela não era novidade para aquelas pessoas. Ele diz, eu lhes escrevi com toda franqueza, a respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda franqueza, como para fazê-los lembrar-se novamente deles. Então não eram assuntos que ele nunca tinha ouvido. Talvez de uma forma nova, talvez numa perspectiva nova, mas ele deixa claro que os assuntos já eram conhecidos deles. Todos esses assuntos já eram conhecidos dele. E o objetivo dele não era ensinar coisa nova, era sim fazê-los lembrar. Isso é interessante, meus irmãos, que se a gente pegar, por exemplo, vamos fazer uma análise. Hoje, nós temos 2000 anos de evangelho, 2000 anos de pregação, de estudo e pregação da palavra. Meus irmãos, é praticamente impossível a gente ouvir algo que a gente nunca ouviu antes, não é? Pensa bem aí, meu irmão, pensa bem, minha irmã. É praticamente impossível a gente ouvir algo que seja totalmente novo. Se a gente está numa vida cristã já longa, principalmente, a gente ouviu de pastor A, pastor B, pastor C, muita coisa nova. É claro que não de acordo, ele coloca de acordo com a sua roupagem, de acordo com a sua linguagem, sua forma de falar. Mas algo 100% novo é praticamente impossível. São 2000 anos de estudo e pregação da palavra. Mas por que então haver todo esse cuidado em se falar de novo? Para que a gente não esqueça. Para que a gente esteja sempre meditando e buscando e vindo à nossa mente essas questões, para que a gente possa, para que isso esteja sempre em nosso coração, aflorado. Por isso é que Paulo traz e mostra isso. Ele não está trazendo nada novo, tudo aquilo já foi apresentado, já foi mostrado, mas ele tem que fazer lembrar. Por isso que muitas vezes, por exemplo, eu tenho certeza que muitos dos irmãos, você, meu irmão, você, minha irmã, talvez analisando, você já tenha feito um estudo da carta aos Romanos. Sim, nós fizemos agora, nesse trimestre, de novo. E muito provavelmente daqui a alguns anos faremos de novo, e mais um tempo depois faremos de novo. Por quê? Porque é importante que a gente... Ninguém, meu irmão, minha irmã, ninguém pode ser aquele pastor de 50 anos de ministério.
100 anos de ministério é um pouquinho de exagero, né? Mas 50 anos de ministério, 80 anos de vida, 70 anos de vida eclesiástica, olha só, estou só colocando valores altos. Ninguém conhece tanto da Bíblia que não precise ler para recordar, para reaprender, para meditar. Ninguém. Então é necessário que a gente esteja sempre, seja ouvindo, seja lendo, sempre em contato e comunhão com a palavra. Sempre, em todo tempo. Mas existe um segundo tópico aqui que ele também mostra para nós e que salta aos olhos, é que apesar de Paulo dizer, né, tudo isso, de Paulo ser Paulo, em nenhum momento ele foi orgulhoso nessa apresentação. Ele diz que escreve com franqueza e ele se coloca, e ele não tem subterfúgios, ele não usa de meias palavras, ele não adequa a mensagem ao leitor. Ao mesmo tempo ele não era orgulhoso, ele fala o que tem que ser, ele diz o que tem que ser dito, ele escreve o que tem que ser escrito, né? Dizemos dessa forma, ele diz o que tem que ser dito de forma direta, sem meandres, sem, hoje seria uma forma de sem dourar a pílula, ele fala o que tem que ser dito de forma franca, direta, sem ceder, mas também sem orgulho, sem vaidade, sem dizer assim, olha, eu estou falando, mas quem está falando aqui é Paulo, então vocês têm... Não, em momento nenhum ele faz isso. É sempre de uma forma muito tranquila. Até porque é interessante a gente analisar isso, esse desprendimento todo de Paulo, né, ele se colocar como ministro, que é o que ele coloca nesse texto que a gente acabou de ler, apesar de toda a origem dele. Vamos ler, para a gente poder compreender isso. Vamos ver Filipenses 3, de 3 a 6, olha o que Paulo fala. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele começa dizendo a linhagem dele, a origem, né, o currículo dele. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha o currículo do camarada. O camarada chega dizendo, ele fala assim, olha, eu cumpri com todos os mandamentos, eu fui circuncidado ao 8º dia, como manda a lei, eu sou diretamente descendente da tribo de Israel, eu sou da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Agora, quanto à lei, eu era fariseu. A gente sabe que é um dos grupos que faziam questão de cumprir até as vírgulas da lei, inclusive distorciam até alguma coisa, mas eram muito assim, preocupados com isso. Tanto é que Jesus, lá em Mateus 23, ele diz o seguinte, olhem os fariseus, olha para eles, ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Então, de acordo com a lei, eles eram realmente ali cumpridores da lei. E Paulo se diz dessa forma. Quanto ao zelo pelas coisas de Deus, ele era perseguidor da igreja, porque a igreja estava querendo desvirtuar tudo, então ele perseguia a igreja. E quanto à justiça que é na lei, que ele fala muito sobre ela na carta aos Romanos, ele era irrepreensível, um fiel cumpridor da lei e achava que dali viria a salvação dele. E é interessante que mostra que Paulo ele fazia parte de uma cúpula religiosa de Israel e ele seria, claro, ele estaria sempre à frente, ele era um professor em Israel, os fariseus estavam nessa posição muitas vezes, ele era um professor, um mestre, era um rabino, Paulo era um rabino, enquanto judeu, enquanto defensor da lei, que judeu ele sempre foi, mas enquanto era fariseu ele era um rabino, mas aí ele continua dizendo o seguinte, ainda na carta aos Filipenses, continuando o texto, nós lemos os versos de 3 a 6, agora do capítulo 3, de 7 a 9, ele diz o seguinte, mas o que era para mim lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Então, Paulo, ele, apesar da posição dele dentro de Israel, uma posição de destaque, uma posição, né, de professor, de mestre, de rabino, ele diz, não, nada disso tem valor para mim, nada, eu coloco tudo isso como perda, como esterco.
para que eu tenha Cristo. E aqui nesse texto de Romanos, voltando ao texto que lemos de Romanos 15, ele ressalta que ele é ministro. E é interessante que quando ele ressalta que ele é ministro, aqui é claro que o ministro é alguém que está cumprindo uma ordem, mas essa palavra, aqui o termo que foi traduzido por ministro, e ele até coloca isso, ele esmiuça isso melhor mais à frente, porque existem algumas palavras no Novo Testamento que são traduzidas por ministro, mas a palavra que vem aqui no original, ela tem um sentido litúrgico, tem um sentido sacerdotal, tem um sentido espiritual. E ele até, porque você poderia ter ministro que não tinha uma direção espiritual propriamente dita. Como nós temos hoje em dia nós temos, por exemplo, o presidente da República, tem os ministros dele, que não tem nada a ver com espiritualidade. Mas esse sentido de ministro aqui tem, tanto é que ele diz que que Deus me deu de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho. Então ele acaba explicando isso melhor. Então Paulo, ele tem essa questão, ele se apresenta como ministro, coloca o dever sacerdotal dele nesse ponto, e como sacerdote era aquele que orientava, que apontava o caminho, que apresentava a direção. E mesmo tendo essa posição, porque aí é como se ele dissesse assim, olha, eu, fazendo a conexão entre Filipenses e Romanos, lá no judaísmo, eu era um rabino, eu era um mestre, eu era um professor. Aqui eu sou um sacerdote, eu sou um ministro, eu sou um sacerdote. Mas nem por isso Paulo é soberbo, nem por isso ele é altivo. Pelo contrário, ele fala com cordialidade, ele fala sem agressividade. Por quê? Porque o objetivo... Perdão. Porque o objetivo de Paulo era a unidade da igreja. E você não tem unidade sendo altivo, você não tem unidade sendo orgulhoso, você não tem unidade querendo ser mais do que o outro. Meu irmão, minha irmã, existem funções dentro da igreja. Existem funções dentro da igreja. Cada função tem a sua importância. O pastor, por mais que ele esteja numa posição de destaque, nós vamos colocar o pastor, porque ele está numa posição de destaque, e ele está ali numa posição de liderança, mas ele não é mais importante do que ninguém, não. Ele está numa função que acaba tendo um destaque maior. Mas ele é tão servo de Deus como qualquer outro. Ele é tão servo de Deus como o irmão, e aí a gente cita o Lucas, que está cuidando da mídia, que está cuidando da transmissão, do professor da EBD. Ele é tão servo de Deus quanto o pessoal da introdução, quanto o pessoal do louvor, quanto os ministros de música, quanto o pessoal da zeladoria, o pessoal que cuida da limpeza. Ele é tão servo quanto todos os outros. Então, Paulo traz isso, esse ministro, ele é servo. Antes de tudo. É claro que existe o servo, como Paulo, que tem uma função mais sacerdotal, tem uma função mais de destaque, mas somos todos servos. E uma coisa que Paulo deixa claro também nesse verso é que ele sabe muito bem qual é o chamado dele. Ele vem, ele se coloca como ministro, coloca no mesmo patamar, não há importância maior do que outra. Todos somos, e ele fala isso muito claramente quando a gente volta lá no capítulo 12, quando ele fala do corpo, no capítulo 13 e por aí vai. E ele deixa muito claro que ele sabe, ele não tem dúvida nenhuma de qual é o ministério dele. E aí surge a pergunta, fica a pergunta para nós. Meu irmão, minha irmã, você sabe qual é o seu ministério na igreja? Paulo tinha certeza dele. Você sabe qual é o seu ministério na igreja? Você sabe em que você pode ajudar na igreja? Se você não sabe, meu irmão, minha irmã, nós falamos disso algumas aulas atrás. Coloque seu joelho no chão, peça a Deus, ele vai te orientar. Surgirão oportunidades de você colocar em prática aquilo que Deus quer para o crescimento do reino e para que a obra de Deus se cumpra em nós para a edificação da igreja. Mas Paulo continua. Olha que a gente só leu 3 versículos até agora, 14, 15 e 16, e a gente já conseguiu extrair tanta coisa. Paulo continua ainda nos versos 17 e 19, dizendo o seguinte: portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito Santo de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Deus. Ele continua dizendo, apesar de ser ministro, e a gente vai ver, usando Filipenses, era rabino entre os judeus. Agora é um ministro, sacerdote, mas mesmo assim, ele não se gloria, e é isso que ele traz. É um grande pregador da palavra, mas ele não se gloria. É um grande fundador de igreja, mas ele não se gloria no que ele fez, nele mesmo. Ele se gloria apenas em Cristo. E é o que ele fala. Ele não se gloria nele mesmo, mas apenas em Cristo Jesus e no serviço a Deus. Ele não fala nada
exceto aquilo que Cristo mandou que ele dissesse. Então ele traz essa mensagem para nós. Cristo é o foco de Paulo, Cristo é o centro da mensagem, é o núcleo. Todo o resto para Paulo é resto. É resto. Nada era dele, tudo provinha do poder do Espírito Santo, como ele termina, né, dizendo que pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Então, nada era dele. Nada, ele não tinha como sendo merecedor, e aí é interessante essa mudança, né? Antes ele diz que a justiça que há na lei, ele era merecedor da salvação, porque ele era um cumpridor, agora não, ele não é merecedor de nada. Tudo é o Espírito Santo que faz, e ele é só grato por todas essas coisas, nós podemos dizer assim. Ele continua ainda, versos 20 e 21. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre o alicerce de outro. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. E aqui, Paulo apresenta mais uma vez a multiforme graça de Deus. Ele diz que ele era ministro, ele diz que ele era pregador, agora ele é fundador de igreja, e ele diz assim, olha, eu estou trabalhando, estou buscando trabalhar onde ninguém trabalhou ainda. Eu estou indo em lugares que ninguém foi. Eu estou indo em lugares para que Cristo seja conhecido ali. Eu não estou edificando em alicerce de outro. Aí alguém pode pensar assim, poxa, mas será que é errado? Não, meu irmão, olha só, a multiforme graça de Deus é essa. Deus ele vai colocar pessoas para cumprir o seu chamado, para cumprir o ministério, de acordo com o que ele quer. Então existem pessoas que são plantadores de igreja. Essas pessoas vão lá, elas começam um trabalho missionário, elas começam um trabalho, seja em missões de longe, seja em missões de perto, seja próximo da casa, mas começa ali. E essa pessoa ali, chega a um determinado ponto, aquele corpo está criado de tal forma que vem um pastor e começa colocando cuidando daquelas ovelhas ali. E aí aquela pessoa que fundou, ele vai para uma outra, funda uma outra. Deus está trabalhando pelas duas pessoas. Deus está trabalhando por aquele que funda a igreja, no caso aqui a gente vê o exemplo de Paulo, mas ele também está trabalhando através daqueles pastores que estão na comunidade local, cuidando das ovelhas, que então está edificando em alicerce de outro. Não. Ele está trabalhando ali do mesmo jeito que Deus quer, para que a igreja esteja forte, esteja firme. Então, existe lugar para todos. Existe aquele que planta a igreja, existe lugar para aquele que pastoreia o rebanho, que muitas vezes ele nem evangelizou, mas é também a posição dele. Existem lugares para todos na igreja, meu irmão. Todos, minha irmã. Existe a multiforme graça de Deus, ela não é igual, ela trabalha de acordo com o desejo do Pai. Deus estabelece então a sua graça de acordo com o seu plano, exatamente isso. Continuando, versos 22 a 24, Paulo continua dizendo, é por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês, mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudar em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Aí ele fala assim, ele começa dizendo, é por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Bom, por isso que? Pelo fato de ele estar pregando o evangelho em lugares novos. Então ele queria muito tempo ir a Roma, mas ele não teve oportunidade porque ele estava viajando, ele estava pregando, ele estava fundando igreja, ele estava plantando igreja, e ele não teve tempo ainda. Mas agora, ele estava com a ideia de ir até a Espanha, e seria mais ou menos, se ele estivesse ali na região mais a leste, ele passaria por Roma para ir até a Espanha, como se fosse o caminho dele, né? É claro que é uma viagem que muito provavelmente seria feita por barco, alguma parte dela, por navio e tal, mas Roma seria meio que um trajeto. Então ele sairia, caso ele estivesse na região de Jerusalém. Aqui no caso a gente sabe que ele não estava, a gente vai ver daqui a pouco onde é que ele estava, apesar de já ter sido conversado anteriormente, mas a gente vai relembrar. Então, é como se fosse o caminho, né? Ele está saindo então do leste, ele vai para o extremo oeste, que é a Espanha, seria o último ponto conhecido da época, bem no extremo oeste da Europa, né? Ali onde o Império Romano estava atuando. Ele iria sair, passaria por Roma, e ele, por dois motivos, ele fala dois motivos. O primeiro seria para ter um tempo com os irmãos, desfrutar um tempo com os irmãos, e depois para que eles também ajudassem, financiassem a viagem, né? Então ele faria isso, teria uma dupla, dois motivos, um duplo motivo, e depois ele continuaria a viagem. E aí surge também mais uma situação interessante. Desfrutar, claro, um tempo com os irmãos, ele não conhecia
voltamos a relembrar isso, ele não conhecia a igreja de Roma, mas também para que eles estivessem financiando a sua viagem. Meus irmãos, e aqui surge a importância, ressalta aos olhos, vê como a gente está lendo 2, 3 versos e começa tirando daí verdades profundas. De cada verso a gente está parando aqui para falar, ou de 2, 3 versos a gente está parando para falar aqui profundamente, porque são trechos muito, muito poderosos, com princípios muito fortes para nós. E nós vemos aqui o princípio de financiamento ou de missões. Paulo, a igreja é fundamental e ela é necessária para a obra missionária. A gente vê, meus irmãos, se a gente pegar lá no Mateus 24:14, olha só. Mateus 24 é o chamado sermão escatológico de Jesus. Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. São os três, eles falam praticamente o sermão idêntico nessas 3 passagens. Depois o irmão, a irmã pode ler com calma, Mateus 24, ou Marcos 13, ou Lucas 21. Quando chega no verso 14, o sermão escatológico, quando Jesus está falando das últimas coisas, os discípulos falam, mestre, falando sobre a destruição do templo, ele fala, mestre, quando acontecerão essas coisas e quais serão os sinais da sua vinda? Jesus começa respondendo essas 2 perguntas. Chega no verso 14, Jesus diz o seguinte, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Bom, quando Jesus diz isso, ele está falando que acontecerão diversos sinais. Haverá diversos sinais antes da vinda dele. E ele fala todos esses sinais, ele vem explicando aí ao longo desses capítulos, desse capítulo, né, no caso estamos falando de Mateus 24, ele vem explicando, desenrolando, mas ele chega a um ponto em que ele diz isso. E aí o pessoal pode dizer, que legal, então o Senhor, olha só, nós estamos falando em Mateus 24, Jesus ainda não tinha passado pelo sacrifício dele. Então podem olhar e dizer assim, legal, então o Senhor vai pregar o evangelho nas demais nações, estamos entendendo, ótimo, perfeito, porque a gente sabe que muita coisa eles não tinham entendido ainda. Mas quando chega em Mateus 28, Jesus aí já tinha morrido, a gente leu o 24, Jesus já tinha morrido, ressuscitado, e aí ele aparece para os discípulos, e olha o que acontece, todos nós conhecemos esse texto, Mateus 28, 19 e 20, olha o que Jesus diz. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Bom, isso aqui joga um balde de água fria em 24:14, quando aqueles discípulos, por acaso, pensaram, né, que Jesus seria responsável. Não. O evangelho será pregado em todo o reino, então virá a todas as nações, como testemunho de todas as nações, então virá o fim. Mas essa função é de vocês, não é minha. Eu vou estar com vocês, mas a função é de vocês, não é minha. Bom, então, a responsabilidade é da igreja. E é muito interessante, meu irmão, muito interessante, minha irmã, que a gente tem que compreender que a igreja, quando faz missões, a igreja, quando está na obra missionária, ela está dizendo, vem, Senhor Jesus. Aquele famoso Maranata, que a gente canta, Maranata, é exatamente isso, vem, Senhor. Quando a igreja faz missões, é isso que ela está dizendo, porque o papel da igreja para apressar a vinda do Senhor é levar o evangelho como testemunho a todas as nações. Se a igreja não faz isso, a igreja está atrasando, retardando a vinda do Senhor. Todos os sinais praticamente independem da igreja, mas esse é papel da igreja. E Jesus disse que quando esse evangelho for pregado, ou for levado, ou servir de testemunho a todas as nações, então virá o fim. A igreja então tem que fazer a parte dela. E a gente vê que Paulo fazia parte dela. Como? A parte dele, perdão. Como? Olha o que ele diz em 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor. Paulo gritava, vem, Senhor. E ele estava evangelizando, ele estava fazendo a obra, ele estava buscando, ele fala, vem, Senhor. João, Apocalipse 22, 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve. Aí Jesus dizendo, sim, venho em breve. E João responde, amém, vem, Senhor Jesus. Quer dizer, Paulo fala, João fala. Agora, Pedro fala uma coisa muito interessante. Em 2 Pedro 3, de 11 a 12, olha o que ele diz. Visto que tudo isso será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Tá perguntando pra gente, tá, meu irmão? Tá perguntando pra gente, minha irmã. Que tipo, ele tá falando pro pessoal lá, mas a pergunta é pra gente. Que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? E aí ele responde, vivam de maneira santa e piedosa,
esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Opa! Então Pedro diz que nós devemos apressar a vinda do Senhor, e uma das formas que nós temos de fazer para apressar a vinda do Senhor, a principal delas, é missões, pregar o evangelho a todas as nações. Meu irmão, minha irmã, se você não pode ir, financie. É claro, muitas vezes a gente não consegue ir para um país distante, a gente para a Ásia, para a África, até mesmo alguns rincões da Europa, até para pregar novamente, né? Vamos colocar desse jeito. Mas se a gente não pode ir, a nossa obrigação é pelo menos financiar. Foi isso que Paulo estava falando para Roma. Olha, vocês não precisam ir comigo à Espanha, não, deixa que eu vou, mas financiem. Porque é função da igreja financiar. E quando a igreja deixa de financiar missões, ela está dizendo, não vem agora não, tá, Senhor? Espera mais um pouquinho. E esse não tem que ser o nosso papel. O nosso papel é vem, Senhor. Vem. Paulo continua então, versos 25 e 27. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Eles tiveram prazer nisso e de fato são devedores a eles. Pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. É interessante que Paulo está explicando, olha, eu vou à Espanha, vou passar por aí, é o que ele está dizendo, mas eu não posso ir agora, que eu tenho que ir para Jerusalém, porque foi feita uma coleta para os judeus lá de Jerusalém e eu estou levando para eles. Então, é interessante até que eles façam isso. Aí Paulo coloca essa questão, né? Olha, eles nos abençoaram. Eles abençoaram os gentios. Através de Paulo, ao longo da carta, ele fala isso, que a lei veio para os judeus, a mensagem veio inicialmente para os judeus, e os gentios têm essa dívida com os judeus. E ele volta a citar isso aqui, falando justamente sobre isso. Olha, de fato são devedores a eles. Então, é interessante que a gente se preocupe, que a gente tome conta daqueles que foram responsáveis por trazer o evangelho, por pregar o evangelho para nós e às vezes para outros também. É importante que a gente também tenha esse cuidado. É isso que Paulo está falando aqui. Os judeus, meus irmãos, os judeus já não têm mais aquele papel que tinha na época de Paulo. Mas nós precisamos compreender que pessoas hoje levam a mensagem e precisam ser honradas com bens, com sustento também por conta disso. Temos que ter isso sempre em mente. Mas Paulo continua, versos 28 e 29. E aí ele está fazendo só uma explicação de itinerário. Assim, depois de completar essa tarefa, e aí ele volta a falar, né? Eu queria ir a Roma, mas não posso ir, porque eu tenho que ir a Jerusalém e levar lá as ofertas. Mas, e aí 28 e 29, depois de completar essa tarefa e de ter certeza de que eles receberam esse fruto, a doação, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. E aí é interessante que abre-se um parênteses aqui, que a gente não sabe se Paulo foi ou não à Espanha. Alguns historiadores dizem que ele foi até a Espanha, mas isso não está registrado na Bíblia. Se foi, é tradição, e a gente não tem essa certeza de que ele foi até a Espanha. Outros dizem que não. O nosso autor, inclusive da revista, fala que a gente não tem base bíblica, né, para dizer que ele foi à Espanha. Mas a gente vê que se ele foi depois do que aconteceu. A gente vai ver o verso 30 a 33 e a gente vai compreender que é uma situação. Então Paulo, nesses versos 28 e 29, ele está só falando do itinerário, como é que ele ia fazer, ele está só explicando para eles. Versos 30 a 33 do capítulo 15, Paulo diz o seguinte: recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e, juntamente com vocês, desfrute de um período de refrigério. O Deus de paz seja com todos vocês. Interessante que Paulo pede oração. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Paulo, então, pede oração. É claro que Paulo está orando também, claro. Ele coloca aqui a situação para que seja aceita, é o pedido que aceite o trabalho dele, porque existia a possibilidade daqueles crentes da Judéia não aceitarem, porque era uma doação de gentios e existia esse problema. Muitos crentes da Judéia tinham perdido o trabalho quando se tornaram cristãos, porque existia toda uma comunidade que vivia em torno do templo, e essas pessoas, depois que se convertiam, os sacerdotes, os sumos sacerdotes não aceitavam e elas perdiam o emprego, eles eram pessoas de autoridade, e passavam por necessidade, Paulo estava levando, mas existia o risco deles não aceitarem por ser uma oferta de gentios. Agora, é interessante que
Se nós olharmos exatamente o que Paulo está dizendo aqui, ele pede oração, muito provavelmente os romanos oraram por ele devia estar orando também, ele tinha um planejamento, ele tinha todo um projeto, ele tinha tudo, mas Paulo viveu na pele, Provérbios 16:1. Olha o que está escrito. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Opa, por que Paulo experimentou na carne isso aí? Porque Paulo planejou tudo isso, mas isso não se cumpriu. Paulo não chegou a Roma para visitar os romanos, para sentar, ir na casa de um, ir na casa de outro, comer. Não, Paulo chegou preso. Porque quando Paulo foi a Jerusalém, ele foi preso. E ele chega a Jerusalém preso. E alguém olha e fala assim, gente, para aí. Então a oração não foi ouvida? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós fazemos planos, está em Provérbios. Nós experimentamos, apresentamos os nossos planos diante de Deus, mas é o Senhor que dá a palavra final. Vai ser de acordo com a vontade dele. A meta é dele. A meta é dele, o objetivo é dele. O objetivo é o quê? Aí ele que sabe. O objetivo é a evangelização mundial, lógico, mas por mais que a gente planeje, até mesmo só vai se executar por conta dele. Agora, uma coisa interessante, meus irmãos, é que Paulo foi preso, e olha o que ele escreve aos Filipenses, mais uma vez, que Paulo escreve aos Filipenses estando preso em Roma, nessa prisão dele. Olha o que ele escreve em Filipenses 1, de 12 a 14. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, ou seja, a prisão dele, tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Ou seja, Paulo foi preso, foi levado, ele estava em prisão domiciliar aqui, mas ele estava preso, existia um soldado ali cuidando dele, mas ele em nenhum momento, é como se ele dissesse, eu orei ao Senhor, eu fiz os planos, era para cumprir a palavra, era para cumprir a mensagem, era para cumprir o meu ministério, e eu estou preso. Não, Paulo, estou preso, beleza, então se eu estou preso eu vou trabalhar na prisão. E ele diz, olha, pessoas do palácio, a guarda pretoriana, que era a guarda pessoal do imperador romano, era aquele que cuidava do imperador, militarmente falando, era a guarda pessoal dele. Esses homens estavam ouvindo do evangelho por causa disso. E além do mais, por ele estar preso e não parar de pregar, isso incentivou outras pessoas a também fazerem o mesmo. Então a gente vê que nem a prisão fez Paulo parar. E a gente muitas vezes tem que pensar como que nós estamos recebendo aquilo que Deus nos responde. A gente às vezes coloca a oração diante de Deus, Deus não responde do jeito que a gente quer, do jeito que a gente pensa. Qual tem sido a nossa reação? Meus irmãos, a gente tem que estar pronto para que Deus diga não é do jeito que eu quero, esse não é o meu jeito. O meu jeito vai ser diferente. A gente tem que estar pronto para isso e tem que estar pronto também para fazer cumprir a vontade de Deus, independente do que Ele esteja nos fazendo passar. É isso que a gente tem que ter sempre em mente. Paulo, então, fecha o capítulo 15 e começa o capítulo 16, que é praticamente a última sessão da carta, com uma atitude muito interessante, que são os agradecimentos. Paulo, então, começa 16, versos 1 e 2. Paulo diz o seguinte, recomendo-lhes, aí fechou, é interessante que ele fecha, até voltando aqui, para a gente ler, como se ele tivesse realmente encerrado. Ele diz assim, o Deus de paz seja com todos vocês, amém. Aí ele fala amém, mas ele não encerrou a carta. Agora ele começa as saudações finais, os agradecimentos. Então, olha, o que eu tinha para falar antes sobre teologia, sobre teoria, sobre prática, a gente encerrou. Agora eu preciso deixar umas recomendações pessoais aqui, eu preciso falar diretamente para algumas pessoas, e aí é o que acontece a partir do verso 16. Do capítulo 16, versos 1 e 2, Paulo diz o seguinte, recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhes prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. E aí Paulo coloca uma pessoa em particular, a Febe, a irmã Febe, que era de Cencreia. Cencreia era o porto de Corinto. Então, existia a cidade de Corinto, que era uma cidade portuária, o porto de Corinto era Cencreia. Inclusive, quando Paulo esteve em Corinto, a gente vai lá em Atos 18, quando ele sai de Corinto, indo para Éfeso, ele sai de Cencreia, onde ele raspa a cabeça para cumprir o voto. A gente vê lá isso em Atos 18, foi justamente em Cencreia que isso acontece. E aí a gente percebe duas coisas nisso que Paulo acabou de fazer. Primeiro, que Febe levou a carta. Ela leva a carta e no final está dizendo lá, ó, ajuda a irmã aí, ela é nossa cooperadora, ajudem ela do que ela precisa. Então a primeira coisa que Febe levou a carta, e a segunda que Paulo estava em Corinto.
porque se ela era da igreja de Cencreia, que fazia parte de Corinto, ela então, Paulo estava lá quando a carta é enviada. A gente percebe isso, só relembrando porque isso já foi visto em aula anterior. E aí uma coisa interessante, quando Paulo fala sobre Febe, ele diz que ela era, o termo que Paulo usa, né, recomendo, servo da igreja secreta, peço que receba no Senhor de maneira digna, ele preste ajuda, pois tem sido de grande auxílio para muita gente. Quando ele fala isso, o termo que é usado aqui é patronesse. Dá a entender que Febe ajuda a igreja de forma financeira. Ela investe financeiramente. É um auxílio financeiro, tanto para Paulo quanto para a igreja como um todo. Inclusive, alguns historiadores dizem que ela é uma mulher rica e ela, com seus bens, ela financiava não só Paulo, mas também a igreja. E aí Paulo, a partir daí, a partir do verso 3, ele divide um trecho grande, até os penúltimos versículos ali, em 3 grandes tópicos. No primeiro, ele manda saudações aos amigos de Roma. No segundo, ele diz como nós devemos lidar com os inimigos da fé. Então, primeiro os amigos de Roma, na segunda sessão os inimigos, e na terceira ele envia saudações dos amigos que estão com ele. Então tem uma turma lá com ele, ele envia. E nós vamos ler isso agora. Nós vamos ler primeiro, ainda o capítulo 16, dos versos 3 a 16. Olha o que Paulo diz. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Amplíato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalharam arduamente no Senhor. Saúdem a amada irmã Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. Então Paulo cita nominalmente um grupo de pessoas aqui. Nominalmente, é claro que tem um caso que não é nominal, mas a gente vai comentar também. Nominalmente ele cita diversas pessoas. E é interessante que aqui, para mostrar essa unidade dentro da diversidade, Paulo cita ao mesmo tempo Priscila e Áquila, que eram judeus, e ele cita Urbano, que era gentio, lideranças da igreja. Claro que todos aqui são lideranças de alguma forma dentro da igreja, ou amigos muito queridos de Paulo. E ele vem citando justamente pessoas de diferentes etnias, sejam judeus, sejam gentios, no mesmo patamar. Isso para promover o que? A unidade da igreja. Isso para promover que a igreja esteja entrosada, não importa se seja judeu ou seja gentio, todos têm o seu papel e todos devem estar unidos. Então ele vem falando das pessoas, na grande maioria ele cita, ele faz um elogio a essas pessoas. Isso é muito importante também. Isso é muito importante, nós podemos extrair daqui a ideia de que aqueles irmãos que estão envolvidos, que são cooperadores, merecem também ser honrados através de elogios, meu irmão. Através de elogio, minha irmã. Chega para alguém que está trabalhando na igreja hoje, amanhã, abraça e fala assim, olha, seu trabalho é muito importante para nós aqui, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe, meu irmão. Eu sei que muitas vezes a gente participa de almoço na igreja, aqueles almoços deliciosos. Quantas vezes a gente vai lá e agradece a irmã que está fazendo a comida, que a comida é boa pra caramba. E quantas vezes a gente foi lá e agradeceu, deu um abraço, falei, minha irmã, que geralmente é irmã. Tem irmão também. Estou falando minha irmã, porque a grande maioria das vezes são irmãs. Minha irmã, que coisa fantástica essa comida sua. Olha, parabéns, minha irmã. Continua trabalhando assim para a obra do Senhor. A gente precisa fazer isso. Paulo fez isso. Em particular, Paulo começa falando de Priscila e Áquila, um casal assim fantástico. Eles aparecem em Atos 18 e a gente pode perceber, se a gente olhar, Paulo encontra com eles em Corinto, eles são convertidos em Corinto e parece ali dar a entender que eles abriram uma igreja na casa deles ali. Depois Paulo vai para Éfeso, eles vão para Éfeso e eles abrem uma igreja em Éfeso também. A gente percebe isso
Depois Paulo falando, né, eles abriram uma igreja em Éfeso, lá eles apresentam o plano de salvação para Apolo. Apolo, que era um homem que era profundo conhecedor das Escrituras, mas que não conhecia profundamente a Cristo, conhecia o batismo de João, e eles apresentam, e a partir daí Apolo, que é citado como alguém que tem poder nas palavras, é um homem muito poderoso em palavras e em conhecimento. A partir desse trabalho de Priscila e Áquila, eles começam, e Apolo então tem o contato com Cristo e passa a defender, de acordo com as Escrituras, que Cristo é o Messias. Olha que profundo. Agora a gente vê, eles já estão de volta a Roma, e a gente vê que eles já têm uma igreja em casa também em Roma. Se a gente falar em 1 Coríntios 16, está dizendo, né, que eles têm uma igreja lá em Corinto, na casa deles, e agora estão em Roma, também tem. Paulo diz, olha, a igreja que está na casa deles. Meus irmãos, são pessoas que abrem as portas para o evangelho. E a gente vê, são pessoas que agora são homenageadas por Paulo por conta disso. Existe um adjetivo elogioso para cada um. A gente vê, só uma pessoa que não foi citada, que é a mãe de Rufo, que Paulo diz que é como mãe, tem sido mãe dele também, né? Tem sido como uma mãe para mim. E esse Rufo, muito provavelmente, é filho de Simão Cireneu, que está lá em Marcos 15, 21. Aquele homem que carregou a cruz de Jesus. Está dizendo lá, Simão Cireneu, Simão de Cirene, pai de Alexandre e Rufo. Muito provavelmente esse é o Rufo, filho de Simão, por isso que ele é citado nominalmente lá por Marcos. E ela aqui não tem o nome, mas aparece. Então até os anônimos merecem ser elogiados. Mesmo que a gente não sabe o nome, mas merecem ser elogiados. E Paulo termina dizendo que nós devemos saudar a todos com um beijo santo. Lembrando, meus irmãos, que é cultural. Hoje em dia, dar beijinho em todo mundo é complicado. A gente sabe que a cultura hoje é outra. Mas um aperto de mão, um abraço forte, claro, mantendo o que for importante de distância, lógico, homem, mulher, o que o irmão acha que deve, não deve, aí é de acordo com a consciência, mas nós devemos ter essa comunhão também. É isso que Paulo está dizendo. Mas aí Paulo continua, ele vai para os versos 17 a 20. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do nosso Senhor Jesus seja com vocês. Aqui é a segunda sessão, o segundo tópico. Paulo fala como que eles têm que lidar com os inimigos. Né? É muito cuidado. O que Paulo está dizendo aqui, para que eles tomem cuidado com aqueles que causam divisões, colocam obstáculos, porque tem palavras doces, palavras suaves, mas que são enganosas e manipuladoras. É isso que Paulo está dizendo. Usam a palavra de Deus em favor próprio, em seu próprio favor, em seu próprio benefício. Cuidado com essas pessoas. Cuidado, meu irmão. Tá pra gente hoje também. Cuidado, nós temos que ter cuidado que o evangelho, infelizmente, na igreja hoje está cheio. A igreja está cheia de pessoas assim. E nós devemos ser cautelosos, assim como Paulo diz que os romanos devem ser cautelosos também com relação a isso. No terceiro tópico, então, Paulo ele fecha essa sessão de agradecimentos, dizendo o seguinte, de 21 a 24, ele manda saudação daqueles que estão com ele para os que estão em Roma. E ele diz o seguinte, Timóteo, meu cooperador, envia-lhe saudações, bem como Lúcio, Jasão e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que redigi essa carta, saúdo vocês no Senhor. Então a gente vê que mas quem escreveu a carta não foi Paulo, foi Tércio. Eu, Tércio, que redigi essa carta? Então tá errado, é a epístola de Tércio. Não, minha irmã, não é assim não. Tércio só escreveu, Paulo ditou e Tércio escreveu. Alguns dizem até que Paulo tinha um problema de vista, não vamos entrar nesse mérito agora não. Mas Tércio foi quem escreveu, quem redigiu a carta. E ele aqui coloca também, olha, eu saúdo vocês no Senhor também. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhe saudações. Erasto, administrador da cidade, e nosso irmão Quarto envia-lhe saudações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Meu irmão, minha irmã, Paulo não está sozinho. O ministério de Paulo não era carreira solo. Paulo tinha muita gente com ele. E na hora de homenagear essas pessoas, elas também estavam ali. Paulo era o grande mensageiro, nós sabemos disso, não há dúvida disso. Mas pessoas cooperavam com ele ali, ao lado dele. E na hora de encerrar a carta, todas elas participaram também dessas saudações, também se colocaram. Paulo fez questão de citar, aí o Tércio também se colocou, claro que com autorização de Paulo, logicamente que sim. A questão não existe ministério de uma pessoa só, meu irmão.
Todos são importantes e todos merecem o mesmo privilégio e as mesmas honras. E Paulo termina então a carta de Paulo. Claro, Paulo termina a carta de Paulo, Paulo termina a carta aos Romanos com o que nós chamamos de doxologia. Ele diz o seguinte: ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo Evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas Escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe, ao único Deus sábio, seja dada glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Paulo chega, enfim, com uma doxologia, que é uma expressão de louvor, seria uma sintetização de louvor, fechando a carta. A gente vê que ele faz um lindo resumo, ele faz um resumo muito bonito daquilo que ele escreveu ao longo de toda a carta. E ele mostra que esse é o evangelho que ele pregou, esse é o evangelho que ele amou. E, citando o nosso autor da nossa revista, citando ele, é o evangelho que nós hoje também devemos amar e devemos pregar. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Nós vamos colocar aquelas questões práticas que o nosso autor deixa ao final das lições. A primeira, ele diz o seguinte: Paulo tratava a igreja com amor e respeito, como nós estamos tratando a igreja pela qual Jesus morreu. Segundo, Paulo organizava sua vida e seu ministério para alcançar o mundo de sua época. Você tem feito o mesmo? Terceiro, Paulo tinha um coração grato aos irmãos e às irmãs de caminhada. Você também tem? Nós vamos orar neste momento, meu irmão. Vamos orar, minha irmã, agradecendo por esse estudo que fizemos da carta de Paulo aos Romanos. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por este tempo, agradecemos por este momento, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, por essa profunda carta que o Senhor, através do apóstolo Paulo, deixou para nós. Que possamos em todo o tempo colocar em prática. Que possamos em todo o tempo, Pai, sermos mensageiros da Tua palavra, assim como Paulo foi e assim como ele orienta que a igreja de Roma seja. Seja diretamente, seja através do financiamento da obra. Que nós possamos olhar para o nosso irmão, buscarmos a unidade da igreja, que possamos dar honra a quem tem honra em todo o tempo. Esteja conosco, nos abençoe, nos guarde sempre. Continua recebendo nosso culto, nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Encerramos então nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos. A partir do próximo trimestre haverá um estudo sobre os profetas do Antigo Testamento. Vai ser um estudo muito profundo, escrito pelo nosso querido pastor Alonso Colares. Então estaremos juntos, estaremos estudando estaremos nessa nova etapa estudando os profetas do Antigo Testamento. Fiquem todos com a paz do Senhor. Que o Senhor abençoe a sua vida e a vida da sua família. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Um grande abraço.